Gravação iniciada. Eu quero informar a todos que esta aula que está sendo gravada, tanto na questão de direitos autorais, né, que vocês tenham ciência que nós estamos gravando e que essa aula ela vai ser depois, eu vou colocar ela no meu canal do YouTube e vou disponibilizar o link para vocês via AVA, para que todos tenham acesso, palhaça, aqueles que não estão na sala. daqui. Nesse momento, eu estou colocando o microfone de vocês no mudo, tá ok? Eu peço para que vocês permaneçam ele assim, para facilitar, porque todos os ruídos e conversas e o que vocês falarem vai estar aparecendo na gravação, ok, gente? Então, vamos ter cuidado aí. Além das webcams aí, vamos confirmar aí o pessoal que está com a web ligada, prestem atenção na postura de vocês agora, porque a gente fica de olho em tudo e isso fica gravado, né? Vai ter registro. Então, muito bem. Uma dúvida que sempre o pessoal está falando aí, vocês estão achando que o professor está dando aula de pijama? O professor não está de pijama, tá, gente? A gente está arrumadinho, tá ok? Para estar aqui dando aula para vocês. Vamos lá, então. Galerinha, boa noite. Primeiramente, eu quero parabenizar todos vocês que estão neste momento, né, online aqui, buscando essa nova ferramenta, né, para a gente estar tentando aí manter a condução do nosso conteúdo. Eu quero esclarecer para vocês que eu sei que está sendo difícil, tá, gente? Não pensem que os professores estão alheios às situações de vocês, mas, assim, tenham ciência também que nós estamos dando o nosso melhor para vocês. Desde quando foi decretada essa suspensão devido à pandemia, é uma necessidade, não temos outra opção, tá? Nós, professores, estamos fazendo o máximo que nós podemos para a gente dar andamento com o mínimo de prejuízo possível para todos vocês. Então, eu acho particularmente, eu gostei muito, assim, eu estou muito satisfeita com o andamento que as coisas tomaram, no sentido de que a gente está tendo um suporte da instituição para a gente estar conseguindo fazer essa transmissão online para vocês. A gente está trabalhando dobrado, se brincar, triplicado, porque a gente tem jornada de casa, mais filho, mais trabalho também dentro de casa, que se torna, né, esse momento nosso completamente diferente, tá? Vocês viram aqui no comecinho, eu estava dando colo para minha filha, porque ela tinha acabado de acordar e ela estava pedindo que ela queria ficar com a mamãe, né? Porque normalmente é o horário que eu estou fora de casa à noite. Então, a gente tem alguns percalços e aí a gente se ajusta como dá, tá? Nós também não somos perfeitos, assim como vocês, mas eu, pelo menos, tenho tentado fazer o meu melhor com todo esse conteúdo para transmitir o máximo possível para vocês, tá bom? Bom, o conteúdo até agora, eu recebi de alguns alunos umas dúvidas hoje, perguntando sobre a questão do prazo, né? Que saiu uma nova portaria estendendo o prazo de aulas ao vivo até o final de abril, e se a Croton já aderiu, não aderiu, o que tem? Até o momento, o que nós temos de pronunciamento da instituição é que as nossas aulas ficam online até o dia 13 de abril. Essa é a informação que nós estamos trabalhando até o momento. Caso haja um novo posicionamento da instituição, nós estaremos informando vocês o quanto antes. Vocês viram que a gente não está segurando nenhum tipo de informação de vocês, isso é muito importante também de falar, tá? A gente não tem nenhuma informação diferente da que vocês têm. Assim que a gente recebe, a gente repassa. A gente está tentando ser o mais transparente possível e o mais ágil possível com vocês, para que a gente possa estar trabalhando em conjunto dentro de todas as necessidades, tá ok? As provas, a priori, nossas provas, elas, de primeira VA, a gente retornando dia 13, as provas acontecem, nós não temos qualquer informação ainda sobre alteração de datas, tá ok? E assim que a gente tiver o formato de prova, enfim, a gente também está no escuro, assim como vocês, e eu acho que a própria instituição ainda está tomando as providências, porque é algo muito sério, né? E com certeza eles vão estar buscando aí a melhor forma da gente estar conseguindo tornar isso possível para todos, ok? Bom, vocês viram que eu disponibilizei lá no YouTube, né, o linkzinho, na verdade, do YouTube para vocês pelo AVA, com algumas aulas que eu desdobrei, vamos dizer assim, da unidade 1
lá na seção 1.2 e 1.3 de vocês. Gente, isso me deixou, assim, de cabelo em pé, porque essas duas sessões, elas estão muito densas, e elas trazem, assim, técnicas e conteúdo que, no meu ponto de vista, para biomédico, não dá para ficar em 2 parágrafos. Então, foi por isso que vocês viram que para 1.2 tem lá, sei lá, 2 aulas. Acabou que depois eu vi, assim, tem conteúdo, por exemplo, de transcrição e tradução, que vai aparecer lá na unidade 2, 2.2 e 2.3, que aí eu marquei depois, tá? Então, assim, eles fazem algumas misturas que, para o entendimento de vocês, pode ficar um pouco bagunçado. Mas, se vocês assistirem às aulas nesse segmento que eu estou tentando colocar para vocês, eu acho que pode facilitar esse conhecimento, tá? Na hora de juntar tudo. Então, basicamente, assim, como a gente está muito fragmentado, até pela própria situação que antes da gente entrar na pandemia, eu tive também uma semana de atestado, graças a Deus não era Covid, não foi dengue também, foi uma baita de uma virose que me pegou, que me acamou mesmo. A gente tem de conteúdo aí trabalhado, seja em sala de aula, ou seja, através do nosso online, né, antes das transmissões ao vivo, nós já temos conteúdo disponível de estrutura de DNA, foi trabalhado em sala, e nós temos replicação, temos transcrição e tradução, que isso daí eu tentei lembrá-los um pouco daquilo que vocês já deveriam ter visto, né? Aí nós tivemos a aula de extração também dos ácidos nucleicos, que essa daí ficou online, e PCR. Hoje, para eu conseguir seguir assim, à risca mesmo o nosso cronograma, deveria entrar a parte de sequenciamento e microarray, que é a 1.4. Só que eu quero trabalhar dando continuidade no PCR. E também já trabalhar a eletroforese com vocês, porque eu acho que no meu entendimento fica uma sequência mais lógica das técnicas para vocês compreenderem, tá? Então, por isso que a gente vai iniciar aqui com tipos de PCR e suas aplicações clínicas, e depois a gente vem também com a aulinha de eletroforese. Bom que hoje ninguém tem que pegar ônibus, né, para sair mais cedo, então a gente pode aproveitar até os últimos minutos do nosso horário. Amados, vamos lá. Bom, primeira coisa, para a gente falar dos tipos de PCR, a gente tem que lembrar da PCR, tá? PCR significa Polymerase Chain Reaction, que é reação em cadeia de polimerase. É a técnica molecular mais utilizada, tá ok? É uma técnica que vocês, enquanto biomédicos, devem dominar de olho fechado, tá? Essa técnica, ela consiste basicamente em uma copiadora de sequências-alvo do meu genoma, tá? Você vai fazer cópias, milhões de cópias de uma sequência que você tem interesse, para que assim você possa identificar se tem uma mutação, se está presente aquela determinada sequência ou não, tá? E para isso a gente usa um equipamento chamado termociclador, né? E a gente utiliza como que eu posso dizer? Alguns componentes que a gente mistura tudo num frasquinho, né? Num tubinho Ependor. Ali a gente vai misturar. Acabei de ver aqui, a Carla postou alguma coisa aí no Instagram. Gente, quem for postar a aula no Instagram, me marca, por favor. Carla, meu cabelo está solto especialmente para você, tá? Que você reclama que você não consegue tirar foto minha. Hoje eu consigo deixar ele solto um pouquinho. Retomando, componentes da PCR. Para a gente fazer essa amplificação em larga escala de uma sequência-alvo, o que eu preciso ter? Eu preciso ter um DNA muito bem extraído, né? Eu preciso ter ali TAC-DNA polimerase, que é aquela enzima que faz extensão. Eu preciso ter os primers, que é a região de início e final que determina a minha sequência-alvo. Eu preciso ter os DNTPs, que são os desoxinucleotídeos, tá? São aí o ATC e o G sintéticos, que a gente coloca. Eu preciso ter o magnésio para me dar a estabilidade, né? E um master mix, que a gente chama, uma solução tampão ali para dar uma estabilidade para essa reação acontecer. Esse material lá dentro do termociclador, essa máquina vai alternando temperaturas
fazendo com que todas essas substâncias vão ali se misturando, cada uma no seu momento, para amplificar uma sequência alvo. Neste sentido, nós temos primeiro uma temperatura de 94 graus em média, que é a desnaturação, por um tempo. Depois que desnaturou, ou seja, eu quebrei as pontes de hidrogênio, né, da fita do DNA-alvo. Depois eu tenho uma temperatura em torno de 50 graus, 55 graus mais ou menos, que é a temperatura de anelamento dos primers, ou seja, aqueles primers eles se ligam na região de interesse. E depois eu tenho a extensão, que é numa temperatura de 70 a 72 graus. A extensão é quando a minha dupla fita começa a ser polimerizada, tá ok? Isso no ciclo 1. Aí, conforme os ciclos vão passando, a minha quantidade de cópias vai aumentando exponencialmente, mais ou menos no aumento exponencial que a gente está tendo agora desse vírus, né? Uma coisa importante para vocês verem é o seguinte: quem está assistindo nos noticiários, qual é a principal forma de diagnóstico que a gente tem hoje? O diagnóstico de maior sensibilidade, né? Nós temos, dependendo, claro, pelo tipo de material que é utilizado, o padrão ouro que a gente tem hoje das técnicas para diagnóstico é PCR, tá? No caso do SARS-CoV-2, a gente fala RT-PCR. Não é PCR em tempo real, tá ok? RT-PCR significa PCR com transcriptase reversa. Por quê? Porque a gente vai fazer a amplificação de uma região de RNA, tá? Então, eu preciso pegar esse RNA extraído. Esse RNA extraído, antes de eu aplicar essa técnica de amplificação, eu faço uma transcrição reversa nele, tornando ele um DNA, um cDNA, que a gente chama, um DNA complementar, ou um DNA híbrido. Fica um lado da fita o RNA do vírus, e o outro lado da fita, uma sequência de DNA complementar àquele RNA. A gente faz essa transcrição antes de iniciar a PCR em si, que é para dar estabilidade da molécula, tá ok? Para conseguir ser trabalhada depois produzindo várias cópias, tá? Então, galera, o que a gente está ouvindo todos os dias agora, que tem acho que é o DASA, né? Firmou uma parceria agora com o Ministério da Saúde, que vai aumentar, a gente vai ver estourar a quantidade de casos positivos através dos testes moleculares, é usando essa técnicazinha que a gente está falando aqui. Então, para quem está aí se perguntando para que eu tenho que saber essa porcaria dessas coisas, tá aí. Porque você será um profissional, se você estivesse lá já quase formando. Hoje, por exemplo, o ministro já falou que tem os residentes aí de várias áreas já vai ser aberto para que os residentes estejam auxiliando em todo o processo. Então, vocês poderiam estar lá na bancada já fazendo essas técnicas com a mão na massa, tá? Quando a gente fala da PCR, aqui eu estou colocando de uma forma generalista. Só que a técnica em si, ela pode se desdobrar em várias formas, tá? Nós temos várias. A intenção do que eu quero. Não é um conteúdo presente no livro, só que é um conteúdo imprescindível para biomédico. Então, eu achei uma judiação a gente não falar sobre isso com vocês, tá ok? Que fique claro, desse conteúdo aqui, o que vai ser cobrado na prova especificamente, que eu posso vir a pedir para vocês, tirando a PCR convencional, é o conteúdo de PCR em tempo real, alguma coisa sobre ele. Mas o principal para vocês é vocês compreenderem a PCR mesmo, tá? Aqui, vocês vão ver que conforme eu for falando das variações... Oi? A tela está congelada e seu áudio está cortando. Eu acho que é a sua internet, Elora. Daqui a você tá só no primeiro slide ou você passou? Não, ainda não passei, tá só no primeiro mesmo. Ah, sim, então tá certo. Tá? Peraí, preocupe-se não. Então, vocês vão ver que conforme eu vou falando dos tipos de PCR, vai ficando até mais claro a PCR convencional para vocês, tá ok? Vamos lá. Primeiro, a gente tem um tipo de PCR que eles chamam de Hot Start PCR.
Essa reação, ela vai utilizar uma TAC polimerase mais sensível, tá ok? Ela é uma TAC polimerase que ela tem uma capacidade de atividade muito maior e a chance dela dar ligações inespecíficas é muito reduzido. Então, é uma TAC polimerase top que a gente usa. Onde você tiver no laboratório, que você como chefe, ou que for determinado que se adquira uma TAC polimerase hot start, saiba que você está trabalhando com uma TAC polimerase top, tá ok? Ela vai estar aí ligada a anticorpos, onde esses anticorpos não fazem com que ela tenha atividade em temperatura ambiente. O que a gente tem que pensar é que no laboratório, quando você pensa ali, por exemplo, no diagnóstico agora da COVID, os caras falando que sobre esse tempo de demora, né, no diagnóstico, a gente tem que pensar o seguinte: se eu estou rodando essas PCR, se eu estou ali rodando, sei lá, uma máquina, vamos supor que eu faça 100 amostras por vez. Fazer 100 amostras não significa que eu tenha ali uma plaquinha que é só colocar lá no termociclador as 100 amostras e rodar, esperar 40 minutos e o resultado. Na verdade, vocês estarão na bancada preparando essas 100 amostras, pipetando, mesmo que seja com a multicanal, você vai colocar primeiro o seu DNA, depois você troca a ponteira, você vai colocar os primers, você troca a ponteira, você vai colocar o magnésio, você troca a ponteira, você vai colocar os oligonucleotídeos, tá ok? Então, todo esse processo das misturas, isso daí, em temperatura ambiente, pode fazer que conforme você vai adicionando as substâncias, essas substâncias já vão começar a reagir entre si. E isso aumenta a chance de reações inespecíficas, que você só vai ver no final, depois de 2 horas de trabalho sua. Se você está trabalhando com uma TAC polimerase hot start, essa TAC hot start, ela te garante que ela não vai começar a se ligar enquanto você estiver fazendo o preparo da sua amostra, tá? Então, ela é mais específica. Claro, mais sensível. Claro, tudo que é melhor é mais caro, tá bom? Então, não é uma realidade que a gente vê no cotidiano, em qualquer laboratório, mas dependendo o que você pode se deparar. Aqui é só o esqueminha, né, que mostra, aqui mostra uma análise, ó, da TAC normal para uma TAC hot start, né, que é uma leitura em eletroforese, tá? Aqui, ó, vocês podem ver que as marcações, a leitura, quando a gente usa uma TAC polimerase hot start, é uma leitura bem mais forte, bem mais evidenciada. Por quê? A chance de bandas aí de fazer ligações inespecíficas é muito menor. Então, é bem melhor. Ó, a diferença de uma TAC convencional, a leitura das minhas sequências alvos amplificadas, para uma TAC hot start. Aqui a bula dela, como vem. Uma coisa muito importante, gente, até quem for para o laboratório daqui uns dias, de repente vai que eles abrem, né, para mais gente estar lá fazendo as PCRs da vida. Dica, para quando vocês estiverem lá, falar da Nébia me ensinou isso. Seguinte, todo o material que vocês receberem referente às PCRs, todos os materiais, eles devem se manter refrigerados. O seu DNA extraído, ou seu RNA extraído, você extraiu, você vai congelar ele. O ideal é que fique com hidrogênio líquido, tá ok? Ou no mínimo, a amostra que você vai estar manipulando, congelado a menos 4 graus, congelado em congelador de geladeira, até a gente deixa às vezes. E aí, ó, aqui, por exemplo, nessa bula, vocês conseguem ver, ó, o armazenamento tem que ser em menos 20 graus. Uma coisa muito importante, galera, isso daqui pode valer o emprego de vocês. Ou a vaga de emprego, se você é estagiário, se você estiver no laboratório, o cara chegar lá, você receber do correio a entrega de uma leva de hot start, de TAC. Você foi, assinou bonitinho, recebeu lá, e aí você não se tocou que você recebeu isso em temperatura ambiente. E você deixou isso em temperatura ambiente, você não devolveu, né? Não falou dessa não conformidade. Simplesmente você está perdendo todo esse material, tá ok? E aí você perde tempo de diagnóstico, tempo de liberação de resultado, uma série de complicações, tá?
sempre se atentem para baixas temperaturas. Até na bancada, quando a gente está trabalhando na mistura dessas substâncias, a gente não trabalha na bancada convencional. A gente tem aí umas estantes, né, de tubos, umas estantes que elas têm a basezinha dela de gelo, tá? Que aí a gente trabalha com os tubinhos nessas estantes de gelo para que aquilo fique em baixas temperaturas, até ir para o termociclador. Se eu deixo essas estantes em temperatura ambiente, isso daí pode fazer com que comece a haver reação e isso pode me dar falhas durante o processo de resultado, tá ok? Então, a baixa temperatura é extremamente... Essa a gente chama de PCR reflip. PCR reflip, ou RFLP, meu inglês não é muito bom, então a gente não vai ler esse Restriction, Fragment, Length, Polymorphism. Hoje saiu, né? É uma PCR que você vai trabalhar cortando regiões específicas da sua sequência-alvo. Isso daqui a gente gosta muito de usar quando a gente quer procurar polimorfismo, que é aquela mutação em uma única base de DNA, que é uma moda que a gente tem hoje, né? Porque a gente sabe que o ambiente afeta o nosso código genético, então alterações em uma única sequência, em uma única base, desculpa, às vezes substituições que acontecem, a gente consegue identificar fazendo esse tipo de PCR, a gente chama de PCR reflip, tá? Que consiste no quê? Bom, primeiro a gente tem que entender o conceito de enzimas de restrição. Esse conceito, ele está lá na seção 1.1 de vocês, se eu não me engano, ou na 1.2, que eu não quis abordar no momento, naquele momento, porque eu sabia que ia chegar esse momento aqui da gente falar dela. Enzima de restrição, galera, é basicamente uma tesoura, tá ok? É uma proteína específica, é uma enzima que tem a capacidade de identificar regiões ou sítios de bases específicos no meu DNA e clivar aquela ligação fosfodiéster ali, tá? Eu tenho milhares de enzimas de restrição que a gente conhece. As enzimas de restrição, elas são naturais, podemos dizer assim, dos sistemas biológicos, tá? Então, essas enzimas de restrição, elas são descobertas. Os cientistas, eles descobrem qual que é a região que ela tem a capacidade de leitura e de clivagem, e aí a gente consegue utilizar dependendo da mutação que a gente quer analisar. Uma característica das enzimas de restrição é que elas cortam, né, uma sequência palindrômica. O que é uma sequência palindrômica? São sequências, ó, como vocês veem aqui na imagem, que elas têm a mesma leitura de trás para frente e de frente para trás. Por exemplo, aqui a ECO R1, ela tem, ó, o 5', 3' aqui dela, é um G, A, A, T, T, C. Se a gente for ver o 3', 5', é exatamente a leitura contrária. Se eu pegar ela aqui, ó, do 5' para trás, vai ser a mesma coisa embaixo, ó, G, A, A, T, T, C. Isso daqui é o palindrômico. Por exemplo, a palavra arara é palindrômico. Se eu ler de trás para frente, de frente para trás, é a mesma coisa. Eu tenho, ao longo do meu genoma, regiões ou sítios palindrômicos, tá ok? Que essas enzimas conseguem identificar. Então, se eu quero analisar algum polimorfismo, por exemplo, dá exemplo de quando eu fiz o doutorado. No meu doutorado, antes de eu usar a técnica do PCR em tempo real, eu usava a técnica de PCR reflip, tá? Eu comecei com ela. E essa técnica eu fazia, por exemplo, para o gene CD28, né, que é o gene da molécula coestimulatória de antígenos, né, o CD28, existe um polimorfismo presente nesse gene que a gente queria analisar na população lá do câncer de mama. Então, eu procurei na literatura qual era esse polimorfismo. Depois eu peguei esse polimorfismo, eu jogo em um banco de dados de bioinformática, tá ok? Um GenBank, que a gente chama.
em um banco de bioinformática, e esse banco ele faz análise para mim qual que é a melhor enzima para eu conseguir identificar aquele polimorfismo. Essa enzima, eu faço a minha PCR, no final dela, que eu já tenho muitas cópias, né, do meu gene, por exemplo, do CD28, eu deixo essas minhas milhares de cópias, eu deixo isso daí dormir com uma fração da enzima escolhida em banho-maria. Deixo isso por 12 horas ali. A minha enzima, se ela encontrar esse sítio de ligação, esse polimorfismo presente nessa amostra, ela vai clivar. E aí, dessa forma, quando eu fizer a leitura, ao invés de eu ter o meu fragmento específico ali de DNA, do CD28, desculpa, ao invés dela me dar esse fragmento inteiro, eu vou ter 2 fragmentos menores de leitura, porque eu cortei aquela região de mutação. Tá? Então, o PCR-Flip, ele me permite uma leitura identificando exatamente sítios polimórficos, tá? Na presença do polimorfismo, ela vai lá e corta essa minha sequência-alvo. Então, ao invés, como ela corta, ao invés de eu ter uma fita alvo, eu vou ter 2 bandas, né? Ao invés de eu ter uma banda, que a gente fala, eu vou ter 2 bandas de tamanhos. Por exemplo, se eu tivesse ali uma banda de leitura para o gene de 400 pares de base, vamos supor que, achando esse polimorfismo, eu teria para a leitura desse gene, eu teria leitura ali de um fragmento de 400 pares, eu teria, na verdade, um fragmento de 190 e um fragmento de 110, por exemplo. 190, burra, 190 com 300, né, Danelli? Então, pode ser um fragmento de 190 com um fragmento de 210, tá? Que ali somando daria esses meus 400 pares de nucleotídeos. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só fazer um esqueminha aqui. Ok. Então, aqui, ó, ele mostra o esqueminha, ele traz pra gente, aqui nessa primeira coluna, ele traz a, né, depois a minha enzima de restrição, nessa enzima de restrição, se eu tiver ali o meu polimorfismo, a enzima de restrição vai lá e vai cortar. Então, ao invés de eu ver uma sequência só, eu vou ver várias bandas aqui aparecendo, porque isso foi cortado, tá? A enzima de restrição, eu posso usar tanto ela para a técnica de PCR, que é essa PCR-Flip, ou eu posso utilizar ela também na técnica de Southern Blotting, tá? Que é essa técnica aí que eu coloquei do lado direito. A técnica de Southern Blotting, a diferença é que a gente não usa o termociclador, tá ok para isso? A gente usa aí uma transferência de géis do nosso DNA, ele é transferido em géis, e aí a gente faz análise depois na eletroforese, tá? Vocês vão ver, gente, que agora pode ficar um pouquinho confuso essas técnicas, porque a gente não falou de eletroforese, tá? Mas assim que eu falar de eletroforese, quando vocês forem assistir essa aula novamente, no segundo momento, vocês vão encaixar isso um pouquinho melhor. Aqui, então, na verdade, isso aqui está até atualizado, eu poderia até ter atualizado. Os artigos, né, que usam reflip, com certeza que está bem mais atual, tem muito tempo que eu fiz essa aula, eu já deveria ter atualizado isso, mas assim, é uma técnica relativamente pouco utilizada, principalmente depois que hoje a gente tem a PCR em tempo real, diagnóstico usa muito a PCR em tempo real, tá? Que retira essa necessidade de eu ter que ficar fazendo PCR, comprando enzima de restrição à parte. A PCR em tempo real, ela já me dá tudo de uma vez. Uma dica legal para vocês, galera que curte o inglês, tá? Para quem tiver interesse aí de estar buscando, ou até quem conhece pessoal que está fazendo TCC, alguma coisa, o PubMed, esse PubMed aqui, é o principal site que a gente tem É o principal site que a gente tem... Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui, assumir o controle. PubMed é o principal site que a gente tem de artigos científicos mundiais, tá?
E aí, alguns artigos são pagos. E o PubMed, nesse período da Covid, ontem eu fiquei sabendo que ele liberou o acesso para todos os artigos deles. Então, quem tiver interesse aí, aproveita e tem muito material bom lá para a gente poder estudar. Bom, alguém estava mexendo aí no slide? Agora já coloquei. Tá, voltei. Aqui, vamos para frente. Ok. Aqui é um exemplo ó, da PCIP sendo utilizada para identificação, por exemplo, na anemia falciforme. A gente pode fazer. Na anemia falciforme, nós sabemos que existe a substituição de um ácido glutâmico. Alô? Oi? Existe a substituição de um ácido glutâmico por uma valina, né? E neste caso, o que nós temos? Quando a gente aplica a enzima de restrição para identificar essa troca, essa possível troca aqui, quando eu faço a leitura das minhas bandas amplificadas, eu tenho ó, um tamanho de banda, vejam que o tamanho de banda aí que está em amarelinho do GTG é uma banda maior do que a banda GAG, tá ok? Então, se eu tiver o GTG, que no caso me dá a sequência da valina, eu tenho uma banda mais pesada, e se eu tiver a sequência GAG nesse gene, quando eu faço a leitura, eu vou ter duas bandas aqui em tamanhos diferentes. Isso me dá o positivo para esta análise de polimorfismo da anemia falciforme. Aqui é um outro tipo de PCR, essa eu vou passar um pouquinho mais por cima, é a nested PCR, tá ok? É como se fosse uma validação da primeira PCR feita. A gente trabalha com 2 primers, tá? Essa daqui ela é muito utilizada, por exemplo, no laboratório que eu estagiei, a galera trabalhava com histocompatibilidade, era laboratório de transplante, além das análises genéticas lá em Cuiabá, né? Foi o primeiro serviço implantado de biologia molecular para análise de histocompatibilidade de órgãos, principalmente do rim, tá ok? Para transplante de rim, lá em Mato Grosso. E aí a galera usava essa nested PCR. A nested PCR é basicamente assim, eu quero amplificar um gene, mas eu quero ter certeza que é esse gene-alvo que eu estou analisando. Então, ao invés de eu usar um par de primers para minha sequência-alvo, eu uso 2 pares de primers para minha sequência-alvo. Olha aqui, eu faço uma primeira corrida com os primers, tá ok? Depois, eu faço a minha segunda corrida com os primers dentro dessa sequência-alvo. Ou seja, quando me aparece essa sequência-alvo no final, é a certeza absoluta que eu estou trabalhando com aquela sequência de interesse. É a PCR da PCR, tá? Nested significa depois. Então, é assim, a PCR da PCR. Eu faço uma primeira amplificação, depois eu venho e faço a segunda amplificação. Galera, eu vou pedir para vocês não mexerem no slide, porque senão pode dar problema aí, por exemplo, agora mesmo que caiu. Aí os slides. Vocês estão visualizando essa tela toda minha aqui? Espera aí, deixa eu... Liga o microfone aí e fala para mim se vocês estão visualizando. Estamos. Sim. Sim. Então, Sim. Voltou. vou deixar por aqui, vou dando sequência aqui. Ok. É que para mim muda minha janela aqui, mas está ótimo. O negócio é aparecer o slide. Então, a nested PCR, ó, vocês viram, eu tenho uma primeira corrida, que eu uso esses primers, os verdinhos, que me determinam a sequência-alvo. Depois, para me garantir que é a minha sequência-alvo, eu tenho um segundo conjunto de primers aqui, ó, que me garante aquela sequência-alvo. Eu delimito mais ainda a região dentro daquela sequência-alvo que eu quero ter a certeza de estar analisando. Então, por exemplo, no análise de histocompatibilidade,
como eu tenho riscos de rejeição e tudo mais, eu tenho que ter muita certeza, né, da região que está sendo amplificada, da possibilidade de compatibilidade ali entre alguns genes do sistema imunológico. Então, a galera lá utilizava muito essa técnica para garantir, isso daqui é como se fosse um padrão ouro, tá? Dentro desse processo de análise de compatibilidade. Ela tem uma maior fidelidade, né? Uma maior precisão, porém, é o dobro do preço, tá ok? Porque ao invés de fazer uma PCR, você faz duas. Então, não é algo que você vê em qualquer tipo de serviço ou de diagnóstico, mas ela é bem interessante para algumas necessidades. É uma PCR, ó, até mais usada do que a ReFlip. Isso lá fora no Brasil, a quantidade de análise é menor. Agora, com esse governo que investe menos ainda em tecnologias, né, imagina só quantos laboratórios aqui fazem isso. Aqui eu trago exemplos, não vou me ater a isso, tá ok? PCR multiplex, olha que legal. Ao invés de analisar uma sequência-alvo, eu quero analisar 3 sequências-alvo de uma vez. Eu quero analisar 3 genes ao mesmo tempo naquele DNA-alvo. Tem como? Tem. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar, deixa eu voltar aqui, eu vou utilizar um conjunto de primers, tá ok? Ao invés, por exemplo, vamos supor lá que nem da minha tese, eu trabalhei com 3 genes. Eu trabalhei com CD28, trabalhei com o gene CTLA4 e com o ICOS, tá ok? Que são 3 genes de resposta imune. Eu poderia estar fazendo uma PCR multiplex. Eu poderia, se eu quisesse estar analisando meramente a presença desses genes, eu poderia estar colocando os 3 primers, os 3 pares de primers desses genes, e estaria ali amplificando 3 regiões-alvo diferentes ao mesmo tempo. Aí você fala, Daneb, bingo, isso é o máximo. Ao invés de analisar um gene, eu analiso 3 de uma vez, muito mais rápido. Eu ganhei muitas horas dentro do meu laboratório. Sim. Depois que você padronizar a tua reação, porque a gente tem que pensar o seguinte, os 3 genes, eles são diferentes em relação ao tamanho, eles são diferentes em relação aos pares de bases de C e G e de A e T, aquelas proporções. Então, pensa você que para cada gene desse, você tem uma temperatura de desnaturação ideal, você tem uma temperatura de anelamento ideal e uma temperatura de extensão ideal. Não é padrão para todos os genes uma temperatura X de cada uma dessas do ciclo. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com 3 genes, eu vou ter que encontrar a temperatura ideal que consiga me dar a desnaturação desses 3 genes ao mesmo tempo. Eu tenho que encontrar a temperatura de anelamento e tenho que encontrar a temperatura também da extensão. Além disso, além da temperatura, a máquina tem um tempo para essas temperaturas, certo? 30 segundos, 1 minuto, 40 segundos. Tudo isso tem que ficar sendo testado até eu conseguir o protocolo ideal que me dá a amplificação dos 3 genes. E, galera, isso daí pode demorar demais, tá? Eu falo por experiência, não minha, na verdade. Eu acompanhei uma colega minha no laboratório na época. Ela fazia isso para o mestrado dela com análise de regiões do cromossomo Y. E ela não tinha o protocolo pronto, ela tinha que padronizar para fazer análise. Acho que dela era de 2 genes só. Vocês não estão entendendo tanto que essa menina chorava para conseguir fechar esse protocolo dela. Ela conseguiu, ela trabalhou dentro disso, mas assim, a multiplex, ela vai te atender em condições muito específicas, tá? E claro, quanto mais genes você quiser, maior é a sua dificuldade na padronização, tá ok? Tanto que aqui ainda coloco, ó, ensaios multiplex podem ser tediosos e demorados para se estabelecer, exigindo procedimentos de otimização bastante demorados, tá? As aplicações, quando você necessita de uma análise simultânea, quando você quer identificar, por exemplo, patógenos ou organismos geneticamente modificados, principalmente em regiões conservadas do material, tipo os microsatélites, tá? Quando eu quero analisar deleções ou a detecção de mutações, polimorfismos de sequências muito repetitivas,
tá? Presença no DNA, enfim, tem uma série de aplicações. Aqui ele faz uma análise, ó, do cara primeiro tentando padronizar, nesse primeira barrinha aqui ele tenta padronizar o tempo, tá? Se é a de 2 minutos, dá uma amplificação melhor do que a de 1 minuto, ó, vejam que aqui nessa de 1 minuto, a amplificação de 1 minuto, a canaleta, apareceu sequências menos específicas do que na amplificação de 2 minutos, tá? Então, é tudo por tentativa e erro que eles vão fazendo para tentar padronizar o tempo certinho de anelamento, de desnaturação, ó, o tempo de extensão, a temperatura de anelamento. Para cada uma daquelas fases, eles têm que ficar fazendo testes para chegar no melhor tipo de reação. É bem complicado. Aqui no exemplo, ó, ele coloca, eu coloco as sequências com colorações diferentes, tá? Para cada nucleotídeo, e aí eu consigo uma marcação aqui específica para cada grupo deles. Há uma comparação da multiplex com a normal. Claro que a multiplex ela é mais cara, tá ok? Ela é mais rápida do que a nested PCR, porque ela é somente uma reação, porém, ela precisa de um maior controle interno, tá? Tem muito risco aí de falsas, de ligações inespecíficas e você ter falsos diagnósticos. Não é tão utilizada dentro das pesquisas, vocês podem ver que tem uma quantidade menor. Um exemplo, no caso aqui para CMV, em pacientes HIV, não vou entrar neste detalhe. PCR convencional, ela é top, mas ela tem algumas limitações. Muito intensa, tá? Ela tem, às vezes, uma baixa sensibilidade e também uma baixa resolução, dependendo do tamanho das bandas que você estiver trabalhando. As colorações, elas não são quantitativas, então, assim, eu só vejo a presença de um gene ou de um polimorfismo, eu não quantifico. Eu tenho como quantificar, mas é dentro de um outro trabalho, tá? Estatístico que a gente faz. Dependendo, para você fazer a análise da PCR lá com a sua eletroforese, você tem a contaminação de uma substância chamada brometo de etídio. Tem outra substância que pode ser usada para fazer a leitura dessas bandas, mas é mais caro, que normalmente se tem nos laboratórios é esse contaminante mesmo, o brometo de etídio, que é cancerígeno, tá? Você tem uma descrição baseada da tua PCR, né, da presença do teu gene, no tamanho, no peso molecular do teu gene, tá? Não é automatizado, então, assim, é pipeta, 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 e pipeta, e pipeta, e pipeta. Ó, só para uma amostra, se você não tiver uma pipeta multicanal, multiponteiras, né, ou multicanal, para uma amostra você tem que pipetar teu DNA-alvo, você pipeta teus DNTPs, você pipeta os primers, tudo isso trocando ponteira, tá? Aí você vai pipetar o teu cloreto de magnésio e você pipeta o seu tampão. Então, para uma amostra, você tem que pipetar 5 vezes. Se você está trabalhando com 96 amostras, 96 vezes 5, quanto que dá aí? Umas 500 vezes, colocando por cima, né? Quase 500 vezes. Quase, ó, cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Então, assim, não é um processo automatizado, então é um processo que demanda tempo, tá ok? E tem uma necessidade do processamento após o produto. O termociclador, ele faz a amplificação, na hora que você tira o teu tubinho de lá, o teu tubinho ele continua com líquido transparente dentro. Depois que eu terminei a PCR, eu tenho que utilizar a técnica auxiliar, que é a eletroforese, para eu fazer a revelação dessa minha banda para ver o peso molecular. E aí eu tenho a certeza que tem o meu gene, tá? Isso na PCR convencional. É por isso que nós temos a PCR em tempo real, tá? Que ao invés de a gente falar RT-PCR, alguns lugares falam RT-PCR, mas assim, né, nos tempos de Covid, para não bagunçar o entendimento, né? Que a RT-PCR, na verdade, é a transcriptase reversa, né? Da PCR.
O real time, a gente pode falar que é o qPCR, tá ok? Que é a siglazinha que a gente usa do inglês. O sistema em tempo real, o que acontece? O meu termociclador, ele vem acoplado com uma luz a laser, tá ok? Um sistema óptico aí de laser, e ele vem acoplado com um computador que faz a leitura desse laser, tá? Isso me facilita o processo de análise em vários sentidos. Vou explicar primeiro para vocês como é que funciona o equipamento. Você tem, além da técnica de permitir te dar uma quantidade, uma presença ou ausência dos teus genes, como eu consigo ler nível de fluorescência que está sendo amplificado ali na minha amostra, eu consigo quantificar a quantidade de material. Então, além de falar tem ou não tem, eu consigo falar quanto que tem daquele gene. Então, aqui já me permite analisar e quantificar a expressão de um gene. Tá ok? Ela é uma técnica que vai aí combinar amplificação e detecção ao mesmo tempo. Então, enquanto na PCR convencional eu tinha que amplificar com o termociclador e depois revelar com eletroforese, no real time eu consigo amplificar e detectar simultaneamente. Enquanto um ciclo vai acontecendo, vai havendo a leitura imediata. Novo ciclo, nova leitura. Novo ciclo, nova leitura. Isso vai me gerando uma curva de amplificação em tempo real. Isso faz com que, se eu estiver lá no ciclo 20 e eu não tiver essa curva de amplificação crescendo, eu já sei que eu não estou amplificando meu material alvo. Eu já paro ali a minha análise. Eu vou fazer de novo. Eu não tenho que ficar esperando 40 ciclos, mais o meu preparo da análise, mais a análise posterior para eu ver que eu não amplifiquei nada. É um ganho de tempo absurdo. PCR aliado à eletroforese, eu estou falando em mais ou menos 4 horas de trabalho, tá? O real time, eu estou falando em 40 minutos de trabalho. Vejam, de 4 horas, eu analiso 96 pacientes, eu passo a conseguir analisar 96 pacientes em 40 minutos. Qual que é melhor? Qual vai ser mais caro? Óbvio também, né? É muito mais sensível, tá? E ele é capaz de detectar uma única cópia de um transcrito específico, de tão sensível que é. Para vocês terem ideia da sensibilidade desse aparelho, dessa leitura, quando a gente vai preparar a plaquinha do tempo real, até o tipo de luva que a gente utiliza é uma luva específica, porque senão ela pode dar, por exemplo, a gente não pode usar luva com talco, para vocês terem ideia. Quando a gente faz a PCR normal, a gente usa aquela luva tradicional, com talco, certinha, né? Sem problema nenhum, e ela não interfere em nenhum momento a análise. No real time, a nossa luva tem que ser sem talco, porque se aquele talco ele ficar ali sobre a superfície de onde vai ser feita a leitura da fluorescência, aquele talco ele pode alterar o processo de leitura desse material, tá? Claro que é um equipamento caro, enquanto a gente tem aí um termociclador em torno de 18, 20 mil reais, um equipamento de PCR em tempo real, a gente está falando já em torno de uns 80 mil, 100 mil reais hoje, dependendo do modelo, tá? E os reagentes também são específicos. Eu continuo utilizando os oligonucleotídeos, tarará, tarará. Eu utilizo uma sonda de fluorescência, né, a mais, e aí é tudo específico para real-time PCR. Então, normalmente, quando você compra o equipamento, você acaba tendo que comprar todos os produtos especificamente daquela empresa. Então, é meio que um casamento que você faz. Eles fazem tipo que uma venda casada. Então, até é importante quando você for comprar um equipamento desse, você pesquisar bastante para ver a disponibilidade, a questão de logística, o frete, a disponibilidade de material, como que é esse atendimento, porque às vezes você compra um aparelho e se aquele aparelho depende exclusivamente daqueles reagentes, e você deixa de ter o fornecimento desses reagentes, você fica com esse aparelho completamente inutilizado, tá? Isso é muito importante.
O princípio, então, ó, eu tenho aqui, ó, nessa gaveta, eu coloco a minha plaquinha, cada pocinho desse aqui eu tenho uma amostra, tá ok? Eu coloco aqui, então, eu encaixo a minha plaquinha e encaixo ela aqui dentro do aparelho. Essa base aqui de baixo do meu equipamento vai fazer o trabalho do termociclador. Então, aqui, ele vai fazer as alterações de temperatura. Enquanto isso, ao final de cada ciclo, eu tenho um feixe luminoso que vai passando por dentro de cada pocinho meu da amostra e vai lendo a quantidade de fluorescência que está sendo emitida naquele e mandando essa informação para o meu computador. Então, em cada ciclo, eu consigo ver a quantidade de emissão de fluorescência, tá? Se eu começo, claro, nos primeiros ciclos, é normal, você tem os que a gente chama de ruído, ou os backgrounds, eu já vou mostrar para vocês, mas conforme você vai avançando, principalmente a partir do ciclo 15, ciclo 18, você já começa a curva crescente de fluorescência aumentando dentro do frasco, ou seja, já tenho quantidade de DNA-alvo suficiente ali para começar a fazer a leitura de fluorescência, tá ok? Eu uso, para eu conseguir ter essa leitura de fluorescência, eu posso utilizar vários tipos de ligantes, tá ok? Eu tenho como ligante aqui, ó, o CyberGreen, tá? Que ele é uma molécula que vai se intercalar ao meu DNA para fazer a leitura. Eu tenho uma sonda extra, além do meu primer, eu compro essa sonda extra, que vem aqui especificamente para o meu gene, para o meu polimorfismo, enfim, com uma fluorescência, tá? O Tachman, Beacons ou Scorpions. E também tenho sondas que se hibridizam com o meu gene-alvo, que é a Light Cycler. Basicamente, ó, no CyberGreen, a gente tem a molécula se intercalando aqui, ó, ela entra dentro aqui das ligações das pontes de hidrogênio, ela se gruda ali, e ali ela consegue, na fluorescência dela, conforme ela vai se grudando nos novos DNA sendo formados, isso vai sendo lido pelo meu equipamento. As sondas, ó, hidrolisáveis, elas têm aqui, é como se fosse um outro, além do primer, ó, além do meu primer específico, que está aqui em roxinho, ó, me delimitando a minha sequência alvo, eu tenho uma sonda específica com um fluoróforo aqui e um silenciador, o que a gente chama de quencher, tá? Uma probe, né? A gente tem uma sonda específica dentro desse meu DNA-alvo. Então, conforme a extensão acontece, eu tenho a liberação do meu fluoróforo que começa a emitir luz, tá ok? Então, nas sondas Tachman, eu tenho a aplicação do meu primer e tenho também a aplicação de uma sonda específica para aquele gene. Observem aqui, ó, que quando eu trabalho com o CyberGreen, eu não preciso ter especificidade. O CyberGreen, eu compro ele e eu aplico na minha amostra. Conforme vou amplificando minha sequência-alvo, se eu tenho mais DNA, o CyberGreen já vai se intercalando, tá? Agora, ele se torna menos específico, né? Se eu estiver conseguindo amplificar uma outra sequência, o CyberGreen está ali se intercalando também. Agora, quando eu trabalho com sondas Tachman, como essa minha sequência ela é também específica do meu alvo, do meu gene-alvo, eu só consigo ter a fluorescência se eu tiver o meu gene-alvo amplificado, tá ok? Não é à toa que a sonda Tachman é mais cara do que o CyberGreen, tá? No doutorado, por exemplo, eu trabalhei com eu trabalhei com essas Tachmans também. Isso encarece um pouco o trabalho, mas é o ideal. Aqui, não se assustem com esse gráfico. Esse gráfico, semestre passado, eu estava trabalhando com a galera do ENAD, da biomedicina,
e apareceram algumas imagens assim, em algumas questões. E a galera, na hora, falou comigo, lembrou de mim, porque a gente viu isso daqui, né, quando a gente trabalhou com biologia molecular. Ó, nessas dúvidas, ó, que eu estava olhando aqui, o pessoal falou no WhatsApp, desculpa. Nesse gráfico aqui, ó, a gente consegue entender o que eu quis dizer para vocês sobre as cores. Até mais ou menos o ciclo 20, vocês estão vendo que parece um desenho da minha filha. Que ela pegou, tipo, todos os lápis de cor dela e saiu rabiscando ali. Isso é porque eu não tenho quantidade de amostra suficiente do meu gene alvo para identificar a fluorescência em um crescimento exponencial. Então, isso é o que a gente chama ali de background, tá ok? Background, ou fundo. Fundo de, como que é que eles chamam? Ruído de fundo. Isso, ruído de fundo. Quando você começa, então, mais ou menos lá no ciclo 20 até o 25, essas minhas amostras começam a crescer aqui de forma geométrica, num crescimento exponencial, tá? Vocês vejam que tem uma linha em vermelho sendo passada aqui, ó, cortando essas amostras, que a gente chama de threshold, tá? Ou threshold. Esse threshold é um ponto de análise onde eu tenho quantidade suficiente de amostra em todos os meus DNAs. Então, quando esse meu material ele atinge esse threshold, ou esse threshold, significa que a minha análise ela está ali validada, vamos dizer assim, tá ok? A minha amostra ela está validada porque ela está passando pela linha ali suficiente necessária desse crescimento exponencial, ou seja, eu tenho amostra suficiente dentro do meu pocinho que está sendo amplificado. Aí, como na cinética da PCR convencional, essa amostra ela vai aumentando até ela atingir uma fase de platô, que é quando eu não tenho mais componente disponível dentro lá do meu pocinho, né, para continuar amplificando as minhas sequências. E aí eu já paraliso, tá ok? A minha análise. Aqui, ó, essa é uma imagem, é uma fotografia mesmo de quando eu estava fazendo as minhas análises do doutorado, tá? Então, é para vocês verem que exatamente desse jeitinho que acontece, tá? Eu tenho aqui, ó, até lá no meu ciclo 16, 18, ó, muito background, tá? Depois, aqui eu estava fazendo análise de Aicos. Depois, a partir do ciclo 20 até o ciclo 24, ó, a minha análise começa a crescer. Observem aqui, ó, que aqui na frente, lá no ciclo 32, eu tenho alguns riscos bem soltos, que é para isso que serve aquela linha do threshold. Quando eu traço aquela linha do threshold, por exemplo, essa amostra, quando eu clico em cima dessa linha aqui, lá no 32, eu clicasse em cima, essa amostra aqui eu não poderia validar ela como uma análise correta. Ela deu uma amplificação muito fora do que as outras amostras. Então, eu teria que refazer essa análise aqui, ó, que ela está totalmente, essa aqui apareceu amplificação só lá no ciclo 32, ela está totalmente fora, tá ok? Da amplificação esperada para essa análise. Então, isso daqui eu teria que estar olhando quem é esse paciente e teria que estar refazendo a análise dela especificamente. Depois disso, ó, aqui é uma outra forma de análise, eu consegui identificar para cada sonda, no meu caso eu estava analisando o polimorfismo, então, para cada alelo, né, eu verificava a substituição de um alelo T, timina, por um alelo C, citosina. Então, todos os meus pacientes que apresentavam um alelo TT, ou seja, o alelo selvagem, ele me dava coloração azul. Então, isso daqui foi a amplificação dos meus selvagens, ou homozigotos, vamos dizer assim, dominantes. Os heterozigotos, eu tinha coloração verde, e quem tinha as duas alterações, os dois alelos alterados com CC, aparecia em vermelho.
Então, eu já sabia, no final do meu ciclo, eu não tinha que fazer eletroforese nenhuma. Eu já tinha, o computador já me dava exatamente o resultado de cada paciente meu. Se eu clicasse em cada bolinha dessa aqui, ó, eu sabia exatamente quem era o meu paciente e o diagnóstico dele estava pronto, tá? Um tempo de 40 minutos, enquanto que na PCR convencional com a eletroforese eu levaria 4 horas na preparação dessa quantidade de material. Deixa eu ver que vídeo é esse aqui, se tem alguma coisa. Ah, esse material é muito bom. Aliás, gente, esse vídeo eu vou mostrar para vocês na nossa próxima aula, que é do sequenciamento, senão vai bagunçar a cabecinha de vocês. Não vou falar do sequenciamento agora, não. Bom, até aqui, estão todos salvos, todos bem? Liguem os microfones, falem comigo. Oi? Sobreviveram? Danebe, Oi. boa noite. Deixa eu te perguntar. Como assim? Não sei, pode ser a minha dúvida, pode ser dos outros. Porque quer queira, quer não, ouvir tudo. Para mim, isso aí está sendo uma caixinha de um emaranhado de fio, sem eu entender, vou ser sincera. E, assim, não teria uma possibilidade de você elaborar algumas questões, mais ou menos assim, para a gente ter uma ideia como seria a sua prova, algo do tipo? Ju, é Juliana, né, que tá falando? Isso. Ju, me pediram isso hoje, tá, mais cedo, e a minha resposta foi a seguinte, gente, eu montei um questionário para vocês com mais de 20 questões que está disponível lá no AVA para vocês responderem. Isso já está desde o final de semana disponível lá para vocês, tá? Ué, mas eu olhei meu AVA hoje, eu não encontrei. Sim, já mandei para vocês, ó, olhem primeiro, tem uma mensagem disponível para vocês. Está em qual unidade? Rapidinho, Ju, ó, só para vocês entenderem o caminho. Tem uma mensagem que eu mandei para vocês um e-mail no dia 28, tá? Tá lá em minhas mensagens no AVA, sinalizando para vocês a localização desse questionário. Deixa eu até ver aqui se eu tenho o meu AVA aberto, que eu falo para vocês exatamente abrindo o meu onde ele aqui está. agora. Tá aqui, ele está na seção, na unidade, está na 2.4. Ah, tá. 2. Inclusive, vários alunos já tentaram, acho que eu tenho umas 14 tentativas, vou até olhar aqui, atualizado. Bom, saiu, peraí, deixa eu entrar aqui. Unidade 2. Ah, não, é porque eu não cheguei até ela ainda, estou respondendo 2.4. É por isso que eu mandei, lá no e-mail de vocês, eu mandei... Ah, tá, questionário de avaliação continuada, exatamente. Esse questionário ele vai valer, acho que 500 pontos para vocês. Está até escrito aí na frente, tá? Tá. Toda a nossa conversa, comunicação, ela tem que ficar registrada. Como a gente está nessa situação da pandemia, nosso canal de registros para vocês, até para vocês se resguardarem frente a qualquer coisa da nossa disciplina, isso tem que ficar registrado no sistema, tá ok? Então, a forma que eu tenho de estar me comunicando com vocês é através das minhas mensagens, aquele canalzinho lá de minhas mensagens que fica no AVA de vocês. Atentem a olhar isso com frequência, tá? Não todos os dias, quem não puder, mas assim, a cada 2 dias, dá uma olhadinha lá, porque é nosso principal meio de comunicação. Não confia somente no WhatsApp, porque a gente tem que ficar deixando registrado para vocês. E até também vocês precisam ter um meio de registrar esse envio para nós. Imagina vocês, se a gente agora, nessa condição de pandemia, tá? No meu caso, eu tenho 3 disciplinas diferentes, então eu devo estar com mais ou menos uns 250 alunos, tirando o TCC. O TCC eu devo estar com uns 400 alunos. Mas vamos pensar que eu tenho 200 alunos, se eu ficasse disponibilizando por e-mail para vocês estarem me mandando atividades, mandando lista, não ia funcionar. Não ia dar muito furo, não teria como.
Dessa forma, o que nos foi solicitado é que nós padronizássemos, e isso eu estou obedecendo à instituição, toda a nossa comunicação via AVA. Por quê? Parou pandemia, voltamos à vida normal. Nossa, Juliana, eu não tenho essa questão, não tem essa atividade sua. É impossível eu te falar isso estando no AVA. Esse registro. Ou da mesma forma vocês falarem, a Daneb não passou essa atividade, sendo que nós temos o registro via AVA, tá? Para aqueles alunos que não estão com acesso ao AVA, isso a gente já tinha conversado há uns 15 dias, que vocês devem estar formalizando, né, regularizando, vamos dizer assim, essa situação de vocês, porque a gente sabe que, tendo a matrícula, vocês têm esse acesso direto. Casos muito pontuais, que não estão tendo acesso à internet, coisas muito específicas, isso tem que ser tratado junto à coordenação, e a coordenação vai nos orientar como a gente vai fazer com esses casos específicos, tá? Então, assim, esse questionário, Ju, eu até mandei, eu vou depois encaminhar no WhatsApp de vocês, eu montei ele baseado em todo o conteúdo da unidade 1 e unidade 2 que deveria estar na nossa prova, tá? Então, eu peguei cada assunto desses aí que é abordado nessas eu abri capítulo por capítulo, eu vi conteúdo por conteúdo, e eu pesquisei e coloquei 2 questões referente a cada um desses conteúdos nesse questionário. Tá ok? Certo. Então, assim, ali já dá para vocês terem uma base. Todas essas questões eu tirei de um site chamado Djalma Santos, com exceção de uma outra questão, eu acho que o de vocês eu tirei também de uma lista de atividades de concursos, de provas, né? Também, mas assim, tudo dentro daquilo que eu tenho certeza que eu estaria abordando com vocês em algum momento desses encontros nossos, tá? Certo. Eu sei, eu compreendo que é um conteúdo difícil, desde o começo eu nunca escondi de vocês a minha preocupação, porque realmente é muito técnico, né, para vocês isso, então é por isso que eu reforço que vocês não podem ficar somente com uma explicação minha e achar que vocês estão preparados com esse conteúdo, tá? E vocês estão vendo, até mesmo pelo dia a dia agora, do que a gente vem acompanhando na televisão, que para biomédico, a gente não está falando de coisa que vocês não vão usar, não. A gente está falando de coisa que, assim, está no dia a dia de vocês. Como a gente sabe que tem várias frentes, eu sei que, por exemplo, no teu caso, você não tem essa necessidade até o momento de ir atuar dentro do diagnóstico, alguma coisa assim, mas como se trata de uma disciplina que ela é geral a todos os biomédicos, então todos vocês têm que ter acesso a esse conteúdo e têm que dominar um pouco desse conteúdo, tá? Tá ok, então. Mas valeu. Gente, agora a gente precisa falar de eletroforese. A gente não terminou a nossa aula. Daneb, uma pergunta. Pode falar. Os primers da Nested PCR, eles são diferentes? Porque utilizam 2, né? Ou Isso, seriam 2 iguais? Não. Os primers, eles são diferentes. Eles são 2 primers do mesmo gene. Um é um primer é um par de primers que delimita primeiro esse gene. O segundo é um par de primers que vai dentro dessa sequência alvo delimitada. Então, ele é um pouquinho mais para dentro, vamos dizer assim, tá? Da minha sequência alvo. Não são iguais, tá? São diferentes. É a PCR da PCR. Certinho, obrigada. Pessoal, eu vou pedir para vocês 2 minutinhos só para encher minha garrafinha d'água aqui no banheiro. Eu já tô voltando. Vocês estão vendo aí a eletroforese? O slide de eletroforese está aparecendo? Não. Não? Não. Peraí. Com a imagem. Eu tenho que colocar aqui para compartilhar. Só um minutinho, eu vou desativar a câmera aqui e já volto, tá? Peraí.
Oiê, bora lá? Aqui, estamos voltando. Deixa eu ver se eu consigo colocar para compartilhar. Acho que agora está compartilhando. Estão vendo aí a eletroforese? Não. Acho que agora foi. Agora foi. Foi. Ok. Nossa, hoje foi melhor que ontem. Ontem deu um pepino com o pessoal da CNC que eu quase fiquei doida. A gente teve que sair todo mundo da sala e voltar. Muito bem. Galera, eletroforese. Eletroforese é uma técnica molecular também, tá? Tem muita gente, tem até professor de biologia molecular que sai falando besteira por aí, que eletroforese é uma técnica, é tipo uma fase complementar da PCR. Tá errado, tá ok? Eletroforese é uma técnica molecular, assim como a PCR é uma técnica molecular. O que acontece é, na PCR na PCR convencional, para eu poder fazer a leitura do meu gene amplificado, eu preciso ter a minha eletroforese auxiliando, tá? Mas eletroforese não é etapa de PCR. É uma técnica molecular que complementa a PCR convencional. Eu já vi questão assim caindo em prova de vocês padronizada. Uma coisa que é importante a gente lembrar, eu não posso também deixar de falar desses conteúdos para vocês, porque essa disciplina ela é blended. Lembram-se disso? Então, assim, eu não sei como a gente vai ter prova em relação à disciplina, mas aí se a gente tiver a prova de segunda VA padronizada vindo de São Paulo, sei lá, se eles fazem isso online, qualquer coisa, eu não faço ideia do que vai ser, né, daqui para frente, mas a gente tem que se preparar para o nosso cenário convencional, que seria a primeira prova minha, que para vocês terem a noção, então, tem esse questionário, tá, para auxiliar vocês, e a segunda prova é de São Paulo. E a prova de São Paulo, ela vem com bastante termos técnicos, tá? Pelo que eu já vi de biologia molecular. Então, eu preciso falar sobre esse conteúdo para vocês, vocês precisam se familiarizar com essas palavras, não é só porque a Daneb quer ensinar vocês a biologia molecular, é porque a prova que vem de vocês, que é padronizada, ela traz esses termos também, então eu tenho que preparar vocês assim, tá bom? Bom, o conceito. Eletroforese, gente, ela consiste numa migração e separação de partículas através de uma matriz, tá ok? Essa matriz, ou um suporte, né? Esse suporte eu posso utilizar vários tipos. Eu posso utilizar papel filtro, antigamente era muito usado. Eu posso utilizar celulose, eu posso utilizar agarose e poliacrilamida. Hoje em dia, os mais comumente utilizados são agarose e poliacrilamida. Acho que até nas questões que eu coloquei para vocês, eu coloquei sobre isso. E a gente vai explicar um pouquinho mais do conceito. Essa imagem aqui é uma imagem chave para vocês compreenderem a técnica, tá? Basicamente, eu tenho uma matriz, esse azul, esse retângulo azul aí grandão, é a minha matriz de suporte, tá? É aqui que eu faço, por exemplo, ela em gel de agarose. O gel de agarose, ele vai ficar tipo uma gelatina incolor, tá? Eu faço uma caminha de incolor.
E nessa caminha, eu uso aqui ó, uns pentes para eu fazer uns pocinhos, tá? Esses pocinhos é onde eu vou depositar o meu material de amostra. Por exemplo, o meu material lá da PCR, que ficou correndo 40 ciclos. Eu deposito aqui nesse pocinho. E aí eu aplico nesse suporte uma diferença de carga elétrica do negativo, perto do pocinho, para o polo positivo. Quando eu coloco carga elétrica, eu promovo o arraste das moléculas que estão presentes aqui na minha amostra. Essa amostra ela vem sendo arrastada aqui para dentro. Conforme ela é arrastada para cá, eu tenho a diferença da separação delas por peso molecular. Vamos pensar o seguinte: eu tenho um gordinho dentro de um poço e eu tenho um magrinho dentro desse poço. Se eu iniciar uma corrida, quem chega primeiro, o gordinho ou o magrinho? Responde aí para mim. Preparo físico. Depende do preparo físico. O gordinho, pelo preparo físico, já não vai estar muito bom, né? Então, vamos melhorar. Eu tenho um gordinho e tenho um atleta. Quem chega primeiro? O atleta. Ah, o Bolt. Um atleta, um Bolt. Então, nesse caso, as moléculas menores, elas vão correr mais do que moléculas maiores. Então, pelo peso molecular do meu gene, eu conheço o tamanho desse gene, pela posição que ele para, na hora que eu paro de aplicar essa corrente, eu sei que eu estou amplificando aquela minha molécula-alvo ou não. Se eu tenho uma molécula-alvo de 400 pares de base, um gene-alvo de 400 pares de base, e esse gene, e essa amostra, ela me dá que ali correu uma molécula que tem um peso molecular de 200 pares de base, eu estou amplificando o meu gene-alvo? Não. Eu estou amplificando qualquer coisa do meu DNA, mas não é o meu gene-alvo. É assim que eu revelo a minha PCR. Tá? Eu não tenho como, depois da PCR, eu pegar aquela amostra, colocar no microscópio e olhar ali no microscópio as minhas sequências de AT, C e G. A leitura que eu faço dessa minha amostra é uma leitura através do peso molecular daquilo que eu amplifiquei. Então, eu preciso conhecer o peso molecular da minha sequência-alvo e esse peso molecular tem que aparecer na minha revelação de eletroforese. Se aparece uma outra banda com outro peso molecular, eu sei que não é o meu DNA-alvo que eu estou amplificando. É outra coisa, mas não é o meu gene-alvo. Ou seja, meu diagnóstico está errado. Tá ok? Aqui vem o histórico, eu vou pular essa parte. As etapas de preparação. Ó, aqui eu mostro primeiro esse passo a passo do preparo do gel. Acho que eu tenho fotos aqui. Esse gel, eu tenho que corar ele, tá? Aqui, esse passo a passo. Vocês estão vendo aqui, ó, que esse cara, ele tá aplicando aqui nesses pocinhos azuis aqui as amostras dele, sobre como se fosse uma base de gelatina. Isso daqui é a minha agarose, tá ok? Eu aplico ela, ó, aqui nessa imagem do lado esquerdo, eu mostro para vocês, eu monto a minha matriz de suporte. Aqui na imagem 5, em pequeno, vocês veem uma mãozinha aí derramando, né, uma garrafinha com líquido, ó. A agarose, ela é líquida, eu aqueço ela, então é como se fosse uma gelatina mesmo, eu aqueço ela e coloco ela no meu suporte e deixo esfriar. A hora que esfriou, ó, aqui em 6, eu tiro o meu pente, eu tiro os ó, em 7, a gente vê bem os pocinhos formadinhos. E eu coloco isso no meu suporte. Quando eu trabalho com agarose, eu falo que é a eletroforese horizontal. Ela fica deitada numa caminha. Quando eu trabalho com a filamida, que é bem mais fininha, eu trabalho com eletroforese
material, essa em pé, que aparece aqui do lado direito. Daneb, quando que eu trabalho com agarose? Quando que eu trabalho com acrilamida? Para agarose, eu trabalho quando o meu tamanho de base, ele não é um tamanho muito pequeno, ele é até 200 pares de base. Eu trabalho, então, com fragmentos de 1000 pares de base, amostras de 500 pares de base, amostras de 200 pares de base, até de 100 pares de base eu posso trabalhar. Mas se eu tenho fragmentos menores que 100 pares de base, a resolução da agarose não fica boa quando eu vou fazer a leitura, ela fica embaçada. Então, aí eu trabalho com a poliacrilamida, ela tem uma resolução muito melhor para a minha revelação. Aqui embaixo fala isso, ó, até 200 pares de base. As soluções e os reagentes. Ó, vocês vão ver, tem uma imagem aqui, cara, quando ele está esse material, ó, aqui é um passo a passo, essa imagem é bacana para vocês entenderem. Eu tenho, então, minha matriz de suporte, eu coloquei esse pentinho aqui em branco, e aí eu vou derramar a esse solidificar. Eu estou colocando um tampão para dar a passagem de corrente elétrica, tá? Eu tiro o pente e eu fico com os pocinhos. Tá vendo que a pessoa está aplicando a amostra dentro do pocinho? Aqui, o que acontece? Para eu fazer com que essa amostra dentro desse pocinho... Eu acho que tem alguém com o áudio ligado que está atrapalhando. Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar mudo em todos. Esqueci de colocar. Agora foi. Então, ó, quando eu aplico a minha amostra, como eu tenho líquido aqui percorrendo, né, essa agarose, ela está mergulhada no meu tampão de carregamento. Então, se eu fosse aplicar a minha amostra puramente aqui no pocinho, essa amostra iria se dissipar. Como é que eu faço com que uma substância líquida ela fique dentro daquele pocinho completamente, ela não se dissipe? Eu uso esse azulzinho aí, é o azul de bromofenol, tá? É esse nomezinho aqui, ó. Azul de bromofenol. É um tampão de carregamento. Esse tampão de carregamento, geralmente, ele é um corante junto com uma molécula de glicerol que dá peso. E é por isso que eu consigo manter dentro de cada pocinho esse material, tá? Aqui nessa foto, ó, cada pontinho desse é o tampão de carregamento que antes de aplicar aqui no meu gel de agarose, eu tinha que fazer a mistura da minha amostra com esse tampão de carregamento para daí eu poder vir aplicar aqui como esse cara está fazendo. Então, eu venho aqui, faço a mistura da minha amostra com esse azul de bromofenol, ou tampão de carregamento, e aí sim que eu venho aplicar no pocinho aqui, ou na canaleta, que a gente chama, correspondente, tá? E aí ela consegue ficar. Esse azul, além de dar esse peso para ficar ali e não se misturar, né, as amostras, ele também me dá uma noção de para onde que está havendo essa corrida, né? Ele vai descendo ali, eu vou vendo a posição onde ele está. Se tivesse tudo incolor, eu não teria noção disso. Aqui nesse esqueminha mostra, de novo, o gel de agarose sendo montado com o pente. Eu retiro o pente, deixo os pocinhos. E em cada pocinho desse, eu coloco um paciente meu, ou uma amostra minha. Eu aplico uma corrente polo negativo para o polo positivo, e aí a minha amostra ela vai sendo puxada para dentro dessa malha, e aí conforme aqui no 5, ó, conforme a posição que ela para, eu sei o tamanho dos meus fragmentos, tá? Aqui nessa imagem 5, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, estão vendo aí no gelzinho? Aqui vocês vão ver, ó, por exemplo, aqui eu tenho a minha amostra, vamos supor que eu estava analisando lá um PCR que eu fiz a clivagem lá, eu tenho 2 bandas, vamos supor que tem uma mutação lá, a minha enzima de restrição clivou essa minha banda em 2 tamanhos. Aqui eu consigo ver as 2 bandinhas dela, tá?
Aqui no 2, ó, eu tenho bandas de tamanho diferente. Uma banda aparece no mesmo tamanho, mas a segunda é um tamanho diferente. O paciente 3, ele tem uma banda única, não tem a segunda. Então, para cada um deles, eu vejo assim na vertical, eu vou olhando o resultado que me dá por pares de base, pelo peso molecular da amostra. Aqui eu passo a aplicação que vai acontecendo. O poliacrilamida, ele tem uma desvantagem em relação à agarose. Ele é mais sensível, né? Eu vejo fragmentos menores, só que ele é neurotóxico, tá? Eu tenho que ter cuidado quando eu vou trabalhar com ele. O princípio é exatamente o mesmo, só que ao invés de eu ter uma caminha para correr esse gel, eu tenho esse gel correndo em pé, tá? Também sendo aplicado, ó, em cima, o cátodo aqui, ó, negativo, e o ânodo aqui, positivo, embaixo. Sempre corre do negativo para o positivo. Eu já vi questão, gente, de prova, perguntar isso. Qual o sentido da corrida do DNA na eletroforese, tá? Então, é sempre do polo negativo para o polo positivo. A corrida do gel, eu estabeleço um campo elétrico em voltagem, tá? E aí, esse campo elétrico eu coloco a voltagem e o tempo também sou eu quem estabeleço. Eu tenho que determinar isso, porque se eu deixar por um tempo indeterminado, essa amostra vai correr pelo meu gel, correr, aí ela pode sair desse gel e acabar caindo ali no meio do meu tampão, tá? Então tem que ter específico. Depois que eu corri o gel, ó, nessa primeira imagem aqui, eu tenho esse gel sem poder visualizar nada. Eu preciso corar esse gel para que quando eu colocar ele com a luz ultravioleta, eu tenho o contraste do meu material para fazer a revelação. É isso que eu estava falando quando a gente falou lá da PCR em tempo real. Lembra quando eu falei da Cyber Green, das sondas Tatman? Que elas, pela fluorescência, eu já consigo fazer a leitura. Aqui, para eu poder fazer a leitura das bandas, eu tenho que, no final, tirar esse gel daquela matriz, colocar ela numa bandeja, dar um banho nela com uma substância brometo de etídio, tá? E aí depois eu coloco isso na minha base de luz ultravioleta e ali eu faço a revelação. E aí eu vejo meu tamanho de banda. Aqui do lado, ó, vocês estão vendo nessa última imagem aí embaixo, a primeira canaleta, ela tá com uma série de risquinhos. Esses risquinhos a gente chama de marcador. Isso daqui, geralmente, a gente usa na primeira canaleta, que é como se fosse a nossa colinha dos pesos moleculares que a gente pode encontrar. Então, eu tenho marcadores que me mostram bandas aí a cada 100 pares de base. Então, eu tenho 1.000, 900, 800, 700, 600. Eu tenho esse marcador, porque na hora que eu colocar minha banda para correr, eu tenho uma base de comparação para saber o tamanho dela ali, se é dentro do fragmento que eu estou esperando ou não, tá? Eu posso trabalhar com agentes intercalantes também nesse DNA, que aí eu não preciso fazer essa coloração do brometo de etídio, mas como o brometo de etídio ele é mais barato, normalmente nos laboratórios a gente encontra ele, tá? Laboratórios, assim, depende da região. Por exemplo, galera de São Paulo, o pessoal de São Paulo usa muito o Cyber Green, que é esse agente intercalante, né, que a gente já tinha falado, coloca ele na amostra na hora de correr, que aí não precisa ficar dando esse banho com brometo aqui, que ele é cancerígeno, tá? Nós temos uma eletroforese que é chamada de eletroforese de campo pulsado. Basicamente, a minha matriz, ao invés de eu ter um polo positivo e um polo negativo somente, eu tenho 2 polos negativos e 2 polos positivos. Então, eu aplico uma força de corrente maior. Em quais casos que eu quero trabalhar com uma força de corrente maior para arrastar essas moléculas? Quando eu quero trabalhar com análise de moléculas muito pesadas. Por exemplo, se eu quero fazer arraste de um fragmento de cromossomo inteiro. Fragmento de cromossomo inteiro, eu tenho quilobases, eu não tenho pares de base, eu tenho milhares de pares de base. Então, quando eu trabalho com quilobases,
eu preciso, para arrastar essa quantidade de molécula, eu preciso de uma força de corrente maior. Então, é nesses casos que eu uso a eletroforese de campo pulsado. Ela é um pouco mais complexa, né? É um aparelho específico, não dá para fazer a eletroforese de gel, a agarose e a acrilamida são as mais recorrentes mesmo que a gente usa, tá? Algumas aplicações, como eu falei para vocês, e a eletroforese capilar, a gente vai falar um pouquinho mais dela quando a gente for ver sequenciamento. Possivelmente não, no nosso próximo encontro a gente fala de sequenciamento. A eletroforese capilar, a base é a mesma coisa. Eu submeto a minha amostra a uma diferença de potencial elétrico e, pelo tamanho da molécula, eu vou fazendo a leitura, tá? No caso da eletroforese capilar, o que acontece? Eu tenho as minhas amostras correndo, ó, eu coloco a minha amostra correndo por um fio capilar, do polo negativo para o polo positivo, tá? O negócio é que, conforme ela vai passando nesse capilar, eu tenho aqui integrado um laser, um detector, que vai lendo a fluorescência que está passando ali. E vai me passando exatamente a sequência. Nesses casos, vocês vão ver que para sequenciamento, eu consigo determinar a fluorescência da minha base nitrogenada. Então, eu sei quando passo um A, quando passo um T, quando passo um C e quando passo um G. E é assim que os sequenciadores, eles funcionam, tá? É nessa base de eletroforese capilar, mas eu não vou aprofundar hoje porque a gente já bugou muito a cabeça. Aqui, ó, a leitura. É isto. Galera, liguem os microfones. Estou disponível para dúvidas que vocês tiverem. Todos vivos, presentes. Professora, essas aulas vão ficar disponíveis em algum lugar para a gente assistir de novo? Com certeza, com certeza. Eu estou gravando porque ela baixa, né? Existe um download que o sistema faz para mim direto, e aí manda para o meu e-mail, aí eu vou conseguir baixar isso no YouTube, tá? E aí, possivelmente amanhã, eu esteja mandando lá no AVA para vocês, lá na nossa sessão 1.4, eu vou estar disponibilizando para vocês na sessão de aula, eu vou deixar o link do YouTube para vocês terem acesso a essa aula, para vocês assistirem. Lá, assim, com o YouTube, vocês viram que vocês podem ouvir, parar, escrever, voltar aquilo que eu falei. Aqui a gente não consegue fazer isso, né? Mas, assim, vocês vão poder assistir, ter isso daí disponível até o momento da prova, posterior a isso, eu vou deixar disponível para vocês lá, tá? Estiver disponível no YouTube também, e não só no AVA, é bom, porque o AVA está travando muito. Tá, eu vou fazer o seguinte, normalmente eu deixo listado com link, né, para vocês acessarem, mas aí no caso eu vou passar a deixar público, então, porque aí vocês conseguem acessar, só vocês pegarem e colocarem lá o meu nome, né, buscar por Danebe Araújo, vocês entram lá no meu canal, se quiser até já começa a seguir lá o canal, que aí todo o material que eu colocar, vocês já têm acesso direto lá, tá? Inclusive as outras aulas de antes da nossa transmissão ao vivo, essas aulas estão disponíveis lá também. Tá, obrigada, né? Tá bom? Dúvidas, pessoal? Muita coisa para digerir, né? A gente não conseguiu meio que nem acompanhar, então. Dúvidas ainda não. Aproveita que vai estar no YouTube, uma dica para vocês. Aproveita que vai estar no YouTube e explora o YouTube com vídeos sobre essas técnicas, para vocês conhecerem o termociclador, para vocês verem, tem vídeo da galera montando, por exemplo, uma reação de PCR, tá? Que aí facilita para vocês terem um pouco mais de noção daquilo que eu falei para vocês. Isso vai ajudar muito, tá? Ok. Bom, pessoal, então vamos finalizar por aqui. São 10h20, já que vocês não têm dúvidas. Estou à disposição, semana que vem no mesmo horário, ok? Mesmo local, em casa, pelo amor de Deus. Fiquem bem, fiquem com Deus.
Cuidem de vocês e dos seus familiares, tá ok? E a gente espera que tão logo isso daí passe e eu consiga encontrar cada um de vocês, que assim é estranho dar aula para vocês. Demais. Não dá para ver, né, professora? Pois é, não dá para ver, vocês estão Dá para fazendo... ver quem tá se bem que assim, dormindo. na verdade aqui não dá para eu ver agora, só que depois no vídeo vocês vão ver que embaixo fica aparecendo vocês, tá? Quem tá com a cam aí ligada, fica aparecendo vocês embaixo no vídeo. Então, assim, não fica fazendo careta pro professor, ou falando, gesticulando, falando mal, tipo, pro marido da pessoa e tal, que pode aparecer aqui, tá bom? Eita. Beijo, pessoal. Fiquem com Beijo. Deus. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.